pessoal, eu sou a professora Jamile e hoje vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre essa aula de nutrição da Nutriz e aleitamento materno. Mas antes eu quero me apresentar para vocês, né? Eu sou nutricionista, atuo na área de nutrição materno-infantil há mais de 10 anos e fiz mestrado na área, sou do Rio de Janeiro, fiz meu mestrado na UFRJ, meu doutorado na Fiocruz, na Escola Nacional de Saúde Pública, dentro da Fiocruz. No doutorado eu trabalhei com questões de pós-parto, sobre retenção de peso pós-parto, dentro da área de epidemiologia em saúde pública, mas voltado para essa questão da nutrição materno-infantil. Atuo na área também, dando aula em cursos de graduação, sendo responsável pela disciplina de nutrição materno-infantil. Hoje, além, dessa questão de ministrar aulas, cursos, enfim, eu também atuo em consultório. Então, tenho consultório e eu atendo, o meu maior público de atendimento são mulheres na pré-concepção, ao longo da gestação e também no pós-parto, além do atendimento da criança no primeiro ano de vida em relação à introdução alimentar. Então, muitas pacientes mantêm o acompanhamento comigo para fazer a introdução alimentar dos bebês. Falando um pouquinho, então, do curso, quem é essa mulher, essa nutriz que a gente vai conversar ao longo desse período? A gente pode achar aí na literatura o termo nutriz, o termo lactante, o termo puérpera, o puerpério, se a gente for buscar, ele vai até em torno de 40 dias de pós-parto, 42 dias mais ou menos. E assim, esse momento do ciclo vital feminino, que é composto por diversas fases, que vão desde a infância até a vida adulta, a gravidez ela representa um momento muito significativo na vida dessa mulher. Ela representa um conjunto de fenômenos que evoluem, então, para o nascimento de um novo ser. É um momento de grandes modificações, de profundas modificações para essa mulher, Mudanças físicas, então o próprio corpo, vai mudar de forma bem expressiva. Mudanças psicológicas, mudanças de estrutura familiar e mudanças sociais. Então é uma reestruturação, uma ressignificação para essa família. Quando essa criança nasce, a gente tem muitas mudanças e essa família ela vai mudar muito o seu formato, a sua estrutura. Especialmente quando é o primeiro filho, a chegada do primeiro filho. Então essa mulher, ela está tendo contato com a maternidade pela primeira vez, um primeiro momento. Os pais, muitas vezes, eles precisam se reestruturar, modificar esse sistema conjugal, criando um espaço para esse novo ser que necessita de muitos cuidados nesse novo ser que está chegando. O período pós-parto, então, ele representa um momento em que o organismo da mulher ele deve retornar aos níveis pré-gravídicos ou muito similar, que ele se aproxime do corpo pré-concepção. Para isso, a gente precisa de várias alterações hormonais que vão acontecer especialmente entre 6 e 8 semanas, de reequilíbrio hidroeletrolítico. Então, essa mulher ela vai perder todo aquele líquido que ela reteve ao longo da gestação, ela vai se reequilibrar nesse sentido. É muito comum, por exemplo, a mulher no pós-parto ficar com edema em membro inferior. É exatamente esse reequilíbrio eletrolítico que a gente está conversando, que vai acontecer lá entre 6 a 8 semanas, mais ou menos, de pós-parto. Muitas vezes essa mulher ela demora mais tempo para chegar a um nível pré-gravídico, então ela vai demorar aí 1 ano a 1 ano e meio para realmente se reestruturar do ponto de vista corpóreo, apresentando aí uma perda de peso adequada, enfim, nesse período, chegando aí a um corpo similar àquele que ela tinha antes da concepção. Então são várias alterações de sistema reprodutivo e de vários sistemas do organismo para essa mulher chegar aí a toda essa modificação que acontece, chegando a uma condição pré-gravídica. Além disso, falando muito do aspecto psicológico, muitas vezes no pós-parto essa mulher ela fica um pouco sem assistência, Ao longo da gestação ela tem toda a assistência do obstetra, do nutricionista, de toda a equipe que está do enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo. Então tem toda uma equipe no entorno desse pré-natal. E depois que a criança nasce,
ela mantém ainda, né, um atendimento ali, mas muitas delas acabam não retornando, especialmente para o serviço de nutrição. É uma ressignificação para essa mulher, especialmente lidar com um novo corpo, né, com o corpo pós-gestação. O corpo da maioria das mulheres muda de forma expressiva. Então essa mulher, ela precisa se ressignificar, né, ela precisa se reconstruir nesse pós-parto. E nós, como profissionais de saúde, a gente precisa tá inserido nesse processo, né? A amamentação para muitas mulheres, a gente vai conversar daqui a pouquinho, ela é uma tarefa bem árdua, né? Porque muitas vezes dói, machuca, né? Então o bebê chorando ali o tempo todo e a mulher precisando alimentar o seu filho. Muitas vezes isso gera angústia, chegando até muitas vezes a casos mais graves de depressão pós-parto. Então, uma ressignificação da mulher. Eu que trabalhei muito com pós-parto, vejo isso, que a mulher, ela precisa de uma rede de apoio nesse momento para que ela consiga, né, amamentar com tranquilidade, para que ela consiga se reconhecer dentro desse novo cenário que está surgindo, né? Que agora tem um novo ser que é completamente dependente, né, daquela família, especialmente daquela mãe. E aí, como eu falei, então a gente tem esse termo nutriz ou lactante, que é a mulher que amamenta. E ela, assim como a gestante, tem necessidades bem específicas, essa mulher em fase de amamentação, ela também vai ter. O processo de amamentação, ele exige muito do corpo da mulher e a gente precisa pensar no caráter nutricional disso. Então, assim, orientações, falando um pouquinho das orientações para essa fase, para essa mulher, a gente precisa pensar, né? Que ela precisa, primeira coisa, é pensar na alimentação. Eu falo isso muito com as minhas pacientes. Por mais que você não tenha muito tempo de dormir, né, de sentar para se alimentar, é preciso que a gente pare e reflita que essa mulher precisa de um mínimo de tempo para se dedicar à sua alimentação, porque senão ela pode abrir uma carência nutricional, às vezes uma carência até bem grave, né? E ela vai chegar pra gente numa condição de gravidade maior. Então ela precisa se atentar, né, se focar um pouquinho na sua própria saúde de maneira geral. Algumas orientações, então. Consumir em torno de 3 ou mais porções de leite e derivados por dia. Se esforçar para consumir frutas e vegetais, né? De uma maneira geral, por conta de todo o conteúdo de vitamina e mineral, mas especialmente por conta da vitamina A. Incluir aí uma dieta variada, incluindo pães, cereais, frutas, legumes, verduras, né? Derivados de leite, as carnes de maneira geral, para a gente pensar um pouquinho nessa questão da anemia no pós-parto. Certificar-se de que a sede está sendo saciada. Então, uma das coisas que a mulher em geral sente no período pós-parto é muita sede, né? A amamentação, ela traz isso. Então, eu falo muito isso com as minhas pacientes. Vai amamentar, leva uma garrafinha de água junto, né? E aí, enquanto você está amamentando, você também está se hidratando, está bebendo essa água. Evitar dietas, medicamentos que promovam uma rápida perda de peso. Então é o que eu falo, assim, uma ressignificação, uma reconstrução. Essa mulher demorou, né, ali 9 meses, né, são 40 semanas, em torno de 40 semanas que a gente pensa, para esse corpo ele entender todo o processo da gestação. E agora ele precisa entender o processo do pós-parto, ele precisa de um tempo para isso. Então essas dietas muito hipocalóricas, né, restrições alimentares muito severas, é algo que a gente não deve pensar no pós-parto, porque a gente pode influenciar a amamentação e, além disso, provocar alguma carência nutricional, né, porque a demanda desse corpo ainda está sendo alta por conta do processo de aleitamento. O café e produtos cafeinados a gente vai pensar em orientar com moderação, né, sem grandes exageros. E aí, assim, em relação à avaliação nutricional, como que eu vou avaliar essa mulher no período pós-parto? Lembrar que o período pós-parto é uma janela de oportunidade para excesso de peso. Muitas mulheres, né, elas ganham um peso adequado ao longo do processo gestacional, mas no pós-parto, por conta, né, de não ter uma rotina alimentar que é muito complicada no início realmente, né? Às vezes acorda muito de madrugada e aí fica beliscando. É uma coisa que sempre faz parte da minha anamnese, perguntar, como é que tá teu padrão alimentar? E durante a madrugada, como é que tá? Quando você acorda para amamentar, come também? Porque é uma janela aí de oportunidade para esse excesso de peso. Muitas mulheres não ganham tanto peso ao longo da gestação, ganham adequadamente, mas ganham no pós-parto. Ou
realmente ganharam muito peso ao longo do processo gestacional e acabam mantendo isso no período pós-parto por conta dessa falta de assistência, né, mais especializada ao longo dessa fase. Então é uma fase aí em que a gente vê muito essa retenção de peso pós-parto. Essa retenção, né, por definição, ela é a subtração do peso pré-gestacional daquele obtido em algum momento do pós-parto. Então, digamos que essa mulher, ela pesava 60 quilos, seu peso pré-gestacional era 60 quilos. E aí lá, com 6 meses de pós-parto, ela tá com 70. Então, é possível que ela esteja retendo aí esses 10 quilos. É bem possível que isso seja realmente um excesso de peso, um ganho de peso excessivo que vai ficar se a gente não conseguir atuar, né? Se ela não conseguir ter uma alimentação mais saudável, um retorno à atividade física com a liberação do seu médico, enfim. Pode ser representado de diversas maneiras. Então, esse peso pós-parto, na verdade, eu trabalhei muito com isso no meu doutorado, a gente não tem uma definição exata de como realizar essa avaliação nutricional da mulher no pós-parto. A gente pode trabalhar com peso absoluto, como eu falei, né? Então, ela pesava 60 e com 6 meses ela está pesando 70. Então, é um ganho, ela reteve aí 10 quilos, digamos. A gente pode trabalhar com porcentagem de peso retido, com proporção em relação ao IMC, se esse IMC está mudando de categoria do pré-gestacional para o pós-concepção. Então, são formas de se atuar, mas hoje a gente ainda não possui uma avaliação, né, validada, muito fidedigna, em relação à mulher no pós-parto. Então é algo que a gente ainda precisa estudar mais e trabalhar mais para que a gente tenha um enfoque maior e um atendimento melhor dessa paciente. Então, assim, a gente pode trabalhar, né, com uma avaliação similar à da gestante, né? Pensar que a perda de peso é maior nas primeiras semanas, especialmente nos 3 primeiros meses, né? E nas mulheres que amamentam exclusivamente, a gente encontra, quando a gente vai ler sobre pós-parto, a gente encontra muito isso na literatura, que essa mulher amamentando, ela tem uma tendência a perder peso muito mais facilmente. E aí eu abro um parêntese aqui. Para algumas mulheres isso realmente é uma verdade, né? Ela amamentando, ela perde muito peso. Tem pacientes que às vezes chegam no consultório mais magras que estavam antes da concepção. Mas algumas mulheres, ainda que amamentando, mantêm um peso excessivo. Então, assim, é o que eu sempre falo, amamentar é fundamental nesse sentido, mas para algumas mulheres não significa uma perda de peso muito expressiva, ela vai sim precisar controlar a sua alimentação. A gente estima aí uma taxa de perda de peso de meio quilo a 1 quilo por mês, seria uma taxa de peso saudável que a gente possui na literatura hoje para trabalhar com essa questão do pós-parto. Essa tabela ela foi tirada da Acioli, em que a gente trabalha com metas, né? Então, por exemplo, uma mulher que tem um IMC de baixo peso, de 18,5, a meta é que no pós-parto ela alcance um IMC de eutrofia, que a eutrófica se mantenha, né, dentro dessa categoria, e a sobrepeso ela venha para um IMC de eutrofia, então que ela perca peso em torno de meio a 1 quilo por mês até chegar nesse IMC de eutrofia, e a mesma coisa para a obesa, né? Lembrando que para a obesa, né, muitas vezes essa mulher ela apresenta um IMC muito elevado. Então, talvez com essa taxa aqui de perda de peso, de meio a 2 quilos por mês, ela demore mais tempo para chegar nesse IMC, nessa meta de um IMC de eutrofia. Então, é super importante também a gente fazer, pensar nesse plano alimentar, pensar nessa mulher trabalhando com metas, né? Mas metas palpáveis e plausíveis, claro. Você não vai de cara para uma mulher que tem um IMC talvez de 38 pensar num IMC de 24,9. A gente vai pensar progressivamente nessa perda de peso, pensando especialmente nas carências nutricionais, então pensando muito no ferro, na vitamina A, nas porções de leite, né?
pensando um pouquinho no padrão de refeição, que ela evite um pouco esses beliscos de madrugada, porque isso pode influenciar para um ganho de peso excessivo. Pensar no consumo hídrico dessa mulher para que seja uma coisa progressiva. Eu, particularmente, trabalho muito com orientação no pós-parto, né? Então, essas metas, essas orientações, para que a mulher ela consiga, né, com o tempo, estabelecer melhor, restabelecer, na verdade, o seu padrão de refeição e consiga alcançar as metas que a gente combinou, que a gente propôs aí juntos, tá? E aí a gente finaliza aqui dando um intervalinho para a gente começar a falar sobre a amamentação no próximo slide.